Boa noite, queridos e queridas. Estava terminando de mandar uma mensagenzinha para ver se eu estava pronta para a live de hoje, super mega aberta, da formação continuada em neuropsicologia, né? Uma plataforma de ensino e de consolidação da aprendizagem em neuropsicologia que a gente fundou, eu, Leandro Malói, o Paulo Matos e o Neandro Abreu, desde 2017. Estamos fechando 5 anos de casa. Eu estou trazendo esse assunto, gente, que eu já falo sobre ele desde antes da pandemia, tá? E quero começar a contar para vocês por que eu comecei a estudar ele, tá? Sempre atendi criança a minha vida inteira, embora a meu início de vida de pesquisadora tenha sido com idosos e adultos, porque eu sempre fiquei com uma pulguinha atrás da orelha que nem toda criança de 5, 6 anos de idade estava preparada para ir para o primeiro ano do ensino fundamental, tá? Fora as pessoas da minha época, né? Hoje adultos, a gente conversava, puxa, fui cedo demais para a primeira série, né, de antigamente. Ai, se eu pudesse ter ficado mais um ano no pré, eu teria tido uma vida escolar melhor. Então, era um assunto que sempre me atraiu, tá? Em algum momento da minha graduação de psicologia ou de fonoaudiologia, eu escutei esse termo, prontidão escolar, mas ele ficou velado, ninguém mais falou sobre isso. 2017, 2018, eu estudando, né, sempre lendo os artigos científicos, começo a ver que pipocou um monte de artigo com o termo em inglês. Segurem a chiquetese, tá? School readiness, prontidão escolar. Se pá, aquele tema começou, né, a ferver dentro da minha mente e eu comecei a me debruçar sobre ele. Simultaneamente, 2 escolas da minha cidade, né, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já conhecendo meu trabalho em neuropsicologia clínica do desenvolvimento escolar, me chamaram para dar palestras ou fazer documentos ou responder, inclusive judicialmente, né, como indicada da parte da escola, o porquê que algumas crianças que sabiam ler, calcular, até mesmo escrever no penúltimo ano da educação infantil, não poderiam ser avançadas para o primeiro ano. Porque essas 2 escolas estavam com excesso de pedidos, de liminares, para que as crianças fossem avançadas, passassem, pulassem 1, 2, 3 anos. Daí, eu adoro o desafio, fui lá, e já era um tema que eu tinha muita vontade, motivação de estudar, fui lá e dissequei tudo que tinha de artigo científico entre 2017 e 2018. A minha história pessoal também, gente, diz muito sobre isso. Se vocês perguntarem, como é que a Rochelle consegue? Eu estava lá no Congresso Aprender Criança, né? As pessoas brincavam. Tu e a Alessandra Seabra, né? Eu e a Alessandra Seabra, a gente começou a estudar neuropsicologia com 7 anos. O pessoal começou a fazer meme, né? Bullying com a gente. Porque a gente, aparentemente, é muito jovem para ter feito tanta coisa nesse percurso. Só que tudo foi bem cedo na minha vida. Até nunca perguntei para a Alice Seabra. Vou mandar uma mensagem depois que eu fiquei curiosa para ela. Eu entrei, gente, no primeiro ano com 5 anos, tá? E eu passei em 3 vestibulares com 16 anos. E comecei a cursar com 17 recém-feitos. Então, foi tudo muito cedo na minha vida. Porque naquela época não tinha data corte. Então, a data corte tem tanto um aspecto positivo quanto negativo. Então, vamos ao conceito para a gente refletir sobre isso. O que é prontidão escolar? Tá? É um conjunto de características das crianças, das instituições educacionais, incluindo os professores, e das famílias. Então, é um tripé. O estar pronto para ir para a escola dos grandes, para ir para o Fundamental 1, é a criança ter características de estar mais pronta para tanto, ter escolas prontas para esse tipo, para essa fase da infância, e as famílias prepararem os seus filhos. Certo? Eu estou com o chat aqui em acompanhamento, tá? Qualquer comentário, pergunta, eu vou tentar fazer essa dupla tarefa, porque recém é terça de noite, né, gente? Se fosse
quinta, sexta, eu não garantiria isso. Então, vamos lá. A gente deve avaliar a prontidão escolar do segundo semestre do penúltimo ano da educação infantil e no último ano da educação infantil. No pós-pandemia, eu estou tendo que avaliar essa prontidão escolar, inclusive no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, porque a gente teve, para a maior parte das crianças, um atraso que pode variar de 6 meses a 2 anos, né? Com as escolas fechadas, uso de máscaras, não adaptação fácil aos métodos emergenciais do ensino remoto e online, tá? Então, tudo isso que você já me vem falando, né, nas mídias sociais há bastante tempo. Bueno, a prontidão escolar, ela não é construída com 4 anos e meio a 6 anos. Ela é construída desde bebê. Vocês vão me perguntar, ai, Rochelle, que horror. Mal a criança nasce, tu já tá pensando se ela tá pronta para a escola? Não, não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta é, nasceu o cerebrãozinho, né? Cerebrozinho lá, ou cerebrãozão. Cheio de traçados pontilhados para serem preenchidos pela vida, pelas experiências, tá? Será que a criança teve oportunidade para preencher, para completar esses tracejados e se preparar para o que um primeiro ano da escola do ensino fundamental vai cobrar dela? Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que traçar uma linha histórica de 0 até a idade que está indo para o primeiro ano. Se preocupa com prontidão escolar nessa transição da educação infantil para o primeiro ano, tá? Vamos aos subdomínios da prontidão escolar, pensando na criança agora. A gente tem que pensar se a criança tem um nível suficiente de autonomia, de independência e de funções executivas, tá? Será que ela controla impulsos? Será que ela posterga ganhos ou ela quer tudo agora, neste momento, para ontem, para anteontem? Será que ela flexibiliza a mente? Puxa, né? A prof tá lá falando da Chapeuzinho Vermelho, mas de repente ela pede para a gente criar uma história de uma Chapeuzinho Azul, que não tem Parque Floresta Lobo Mal. Que, na verdade, eu vou ter que colocar um cenário de praia e de tubarão. Acabei de inventar isso, hein? Baita tarefa para intervenção. Tarefa ecológica de avaliação. Alguém anota isso daí. Vale ouro. Fazia tempo que não tinha ideia inovadora desse nível. Então, eu vou ter que ter flexibilidade cognitiva para sair do quadradinho que eu conheço da história do Chapeuzinho Vermelho numa floresta com lobo mau e ir para uma Chapeuzinho Azul no mar com tubarão. Tá? Então, isso requer criatividade, pensar fora da caixa, tá? E flexibilidade cognitiva. Tamo junto? Será que a criança tem memória de trabalho, que é aquela memória para guardar uma coisa, relacionar com uma segunda coisa, fazer conexão da primeira, da segunda com a terceira coisa, que é a memória de ter várias coisas em andamento ao mesmo tempo e eu conectando tudo para poder processar aquela informação. Isso acontece quando a criancinha está lá e ela vê um episódio da Peppa do início ao fim. Tá? E diz, puxa, nessa vez não apareceu. Não vou me lembrar agora, faz tempo que os meus filhos não veem mais Peppa, né? Apareceu um dos bichinhos lá que sempre aparece. Por exemplo, a Rebeca, tá? Que se eu não me engano é coelha. Não apareceu ninguém dos coelhos. Puxa, que estranho. A Rebeca, né? Aparece em quase tudo e não estava lá. Tá? Então, isso é memória de trabalho. Ela guardou a informação de longo prazo, que sempre aparece em coelhinhos. Ela guardou o episódio de agora e constatou que não teve coelhinho naquele episódio. Por incrível que pareça, isso é memória de trabalho. Tá? Além das funções executivas, assim, a gente, essencial. Ela tem linguagem oral? O que é linguagem oral? Ela tem vocabulário variado o suficiente? Ela sabe compreender uma história com início, meio e fim? Ela mantém uma conversação, mesmo que simples, com início, meio e fim? Ela
processa inferências, ela consegue entender nas entrelinhas ou ela ainda tem um pensamento predominantemente literal? Eu lembro muito daquele desenho, quem é da minha geração vai lembrar. Fantástico Mundo de Bob, ou Mundo Fantástico de Bob, tá? Que eu me lembro que teve um episódio que o pai dele ia brincar com ele e disse assim, bah, meu filho, não vou poder brincar. Tá, bah, foi eu, tá, que falei. Porque o desenho não era do Rio Grande do Sul, né? Bah, meu filho, hoje eu tô num prego, tá? E daí o Bob abre aquele balãozinho, imagina o pai dele sentado num prego e com a perna toda sangrando, assim. Então ele tinha um pensamento literal. Ou, vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Daí ele imaginava um taco de vou matando 2 coelhinhos, que horror. Tá? Então aquele pensamento mais literal. Ainda, gente, tem uma característica, 2 características essenciais da linguagem, tá? Eu também amava, Adri. Eu também, era muito bom, né? Às vezes, acho que até a gente, como adulto, precisa recuar um pouquinho para o mundo fantástico de Bob para aguentar esse mundo, né, em algumas circunstâncias. Então, voltando à linguagem. Existe um construto, gente, que se chama consciência fonológica, que muitas pessoas sabem, que é a consciência que existem sons, que esses sons podem combinar, que esses sons não combinam, né? Então, por exemplo, se eu falo, né? Tô inventando lá uma musiquinha com o Ike e com a Vicky, tá? Ou com um paciente meu. Deixa eu pensar. Vamos passar álcool gel para poder subir no carrossel. Estou lá promovendo uma rima, tá, gente? Não analisem minhas habilidades como compositora, porque graças a Deus eu não dependo disso para viver. Mas para vocês verem que a gente pode brincar com rima, tá? Então, a rima, né, que é como que as palavras terminam, a aliteração, que é como que as palavras combinam no começo, são habilidades essenciais, a gente chama de preditoras, preparatórias, colchão, para que a criança se dê conta da relação sons, letras, fonemas, grafemas, tá? Para tanto, vem a segunda e última característica de linguagem. A gente não pode ter um campo bem limpo, uma trilha bem limpa para aprender a ler e escrever se eu ainda troco sons na fala. Se eu tenho alteração fonoarticulatória ou desvio fonológico, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem crianças que aprendem a ler e escrever, mesmo não verbais? Tem. Tem muitas crianças com autismo ou com superdotação, mostrando isso para nós. Tem crianças que trocam R ou L, tipo, lembrando Cebolinha, e que aprendem a ler e escrever muito bem, obrigado? Tem. Mas é muito mais esforçoso esse caminho, porque há conexões entre a linguagem oral e a leitura escrita, tá? Então, nós já falamos de autonomia, de funções executivas e de linguagem. Agora a gente vai para comportamento, performance, desenvolvimento motor. Será que a criança tem motricidade ampla? Será que ela tem equilíbrio, coordenação motora ampla para o primeiro ano? Para as aulas de educação física? Será que ela tem a grafomotricidade para pegar um lápis, uma caneta assim? Ou ela vem pegando a caneta assim? Tá, gente? Escrevendo em bloco. Ou ela torce toda a mãozinha para escrever assim, tá? Que a gente chama de pega inadequada, que altera inclusive o tônus para poder escrever, muda a velocidade de escrita. Tá? Além do motor, gente, tem mais uma característica fundamental que vem sendo destruída ao longo dos anos pelo abuso de eletrônicos e de telas e potencializada na 18ª potência pela pandemia, que é a atenção sustentada. O quanto que eu suporto começar, me manter até que a tarefa seja finalizada. Tá? Então, é lá na educação infantil a hora da roda de leitura, da roda de conto de história. Será que a criança entra na roda, senta, fica na roda até terminar, ou ela levanta várias vezes, ela vai e pega um brinquedo, ela vai lá fazer cosquinha e gracinha no amigo. Esses dias o Ike, né, meu caçula, que fez 5 anos em julho, assim para mim, bah, mãe, eu sou muito taraguela, quase segurei, né, mas tive que rir, eu disse, filho,
essa palavra comprida, né? Eu acho que é tagarela. O que tu quer dizer com isso? Ah, e a prof fala, mãe, que sempre eu estou conversando na hora das atividades. Eu lembrei e contei para ele. Acho que é importante mostrar que a gente é humano, né? Que eu sempre tive notas altas na escola, tudo, mas sempre vinha no boletim. Ele perguntou o que é boletim, quase morri de vergonha. Vinha no boletim um xizinho, conversa demais, não para quieta, sempre falando. Mas hoje eu tô onde eu tô, né, gente? Às vezes uma característica negativa pode ser positiva depois, né? Eu acho que eu devo a essa tagarelice o fato de eu ter hoje habilidades comunicativas, né? Mas, de todo modo, a agitação verbal, a agitação motora ou agitação de pensamentos podem atrapalhar a sustentação da atenção, que é manter os recursos focalizados predominantemente numa tarefa para que eu inicie, complete e termine a tarefa. Certo? Bom, a gente ainda tem outra característica que é bem importante, que é a consciência de que existe, né, a leitura, a escrita e a matemática. Não precisa ser assim, ó. Ai, meu Deus, eu vou aprender a ler, a escrever e a calcular e vou ficar com a minha área reciclada do cérebro. Não é essa consciência tão profunda, mas é aquela consciência de que existem figuras, desenhos, imagens que são de letras, como a primeira letra do meu nome, R, tá? E que existem números, né? A minha vela lá, quando eu estou fazendo 5, 6 anos de idade, é aquele desenho XYZ. E tem outros desenhos que não são nem números nem letras. Então, a gente precisa ter essa consciência pré-alfabetização, tá? Então, essas todas são as principais características da criança. Daí vamos para as características da família. A família, a gente tem que ter hábitos, tradições, práticas de leitura e escrita. Práticas de esforço, de não entregar tudo na mão da criança. Isso para tudo, né? Lembrando do paradigma clássico de desenvolvimento cerebral. O cérebro só vai dar passos para frente se ele for chamado, se o ambiente der as mãozinhas e disser, vem, mas não botar um andador no cérebro. Ah, tô cheia das metáforas hoje, hein? Alguém que me conhece mais intimamente podia mandar depois lá no Instagram ou no WhatsApp essas metáforas que valem ouro para o próximo capítulo. Prometo agradecer. Bom, a gente ainda precisa que esses pais estimulem ao longo desses 6 anos pré-escolares a autonomia, independência da criança, tá? A gente precisa também que os pais deem exemplo para as crianças. Então, assim, ó, que eles tenham livros em casa, tá? Ai, Nathzinha, eu tô morrendo de saudade de... A Nath fez aniversário. Ela estava de aniversário no fim de... Tá? Deve ter feito 25 anos de idade, eu não quis perguntar para ela. É da Vibe, que começou com 6, 7 anos, a prontidão neuropsicológica escolar também, tá? Fora que tem habilidades, altas habilidades musicais, né? Uma coisa impressionante. Mas voltando, a gente precisa que esses pais mostrem o caminho das pedras. Tá? Isso como mãe, tá? É um baita equilíbrio, gente. E não adianta, não tem tutorial no YouTube. Por mais que a gente escreva, eu, a Nath, uma galera aí, Carol, Alessandra Seabra, um monte de gente, Neander, escrevendo sobre como estimular. A Andressa, que é a coordenadora, Andressa Antunes, né? A coordenadora do GT de Neuropsicologia do Pré-Escolar, da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Todo mundo escrevendo sobre isso. Na hora do pega para capar de tudo, a criança lá é diferente, tá? Tipo eu, você sabe que eu sou a louca dos hábitos de leitura. Vocês acham que eu leio toda santa noite para ver com o Henrique? Nos meus sonhos, nos meus ideais, na minha discussão com o meu terapeuta sobre a culpa materna. Mas no cotidiano, eu devo ler umas 3, 4 vezes. E olhe lá, tem semanas que eu não consigo ler nenhuma vez. Tá? De me chicoteio no banheiro dormindo, né? Mas o hábito já está lá. Já ficou claro para os meus filhos que ler é importante, ter livro em casa é importante. Tá? Eles me vêm lendo, eles me vêm pensando, tentando refletir sobre as coisas. Não, calma aí, gente, vamos pensar.
Se na internet o livro custa tanto, aqui na loja está tanto, será que vale a pena a gente comprar aqui na loja que está R$ 20 mais caro ou guardar R$ 20 para o Hot Wheels que o Henrique quer? Então eu verbalizo, eu falo em voz alta o meu raciocínio, a gente dá modelo para as crianças, tá? Que a Nath, quarta infância, a Roberta Maués. Tem algumas escolas com pedagogia Waldorf que só começam a alfabetização a partir de 6, 7 anos. E a apresentação de letras e números não é incentivada antes disso. Como fazer na avaliação dessas crianças? Já vou falar sobre isso, tá? Bom, e da escola, fazendo esse gancho, né? Além das práticas dos pais. Então, os pais têm que estimular conversação, conversar com seus filhos, ler com seus filhos, brincar, ir pro chão com a criança, brincar daquelas brincadeiras que pelo menos eles gostavam quando criança, ir pra rua e não ficar só dentro de casa, joystick e botãozinho. E botar na capa do jornal da cidade, felizes da vida, que o seu filho com 1 ano e meio sabe fazer isso no tablet. Tá? Porque isso ficou muito bonito. Tá? Então, não que os meus filhos não tenham tablet, que eu não recomendo, mas, gente, tente o máximo controlar isso e que isso seja compartilhado. Então, ver com uma criança que aquilo ali seja mais um dispositivo de compartilhamento, tá? Então, nós vamos agora para parte da escola, que tem tudo a ver com a pergunta da Roberta Maués. Adorei esse sobrenome, nunca tinha ouvido falar na minha vida, sempre aprendendo uma coisa nova. A parte da escola, tá? Gente, eu entendo quando o Vitor Haas, né? Ele tem um livro, Pedagogia do Fracasso, agora lançou com o Henrique Simplício, que eu tive a honra de conhecer no Aprender Criança. Adorei, um guri sensacional. Não se ofende, tá, Henrique? Se um dia tu ouvir essa live, que eu tô falando guri. Fui chamada de guri por muito tempo, de moça, e hoje sinto falta disso, tá, Henrique? Então aproveita. Então, gente, o socioconstrutivismo ou construtivismo, da maneira que tem sido implementada, e as várias subescolas no nosso país, em geral, preconizam 2 frases que dá vontade de bater com a minha cabeça num tronco de árvore duro, tá? E participar do próximo grupo de traumatismo crânioencefálico da neuropsicologia brasileira. Porque é aquela frase seca e sem continuidade, que cada criança tem seu tempo, tá? E a criança tem que aprender só com prazer, só o que ela quer aprender. Por que essas 2 frases são perigosas e devem ser usadas, compreendidas e aplicadas com muita cautela, tá? Com muito controle inibitório e com muita flexibilidade cognitiva? Primeiro, isso está no nosso livro de neuropsicologia escolar, e eu já escrevi um pouco sobre isso no capítulo de neuropsicologia escolar, que foi o primeiro com esse título, num dos livros da Nath. Nath, se puder, já bota o nome aí do teu livro, é um dos de intervenção, tá? Foi o capítulo 8, se eu não me engano, que eu escrevi. Que é, cada criança tem seu tempo, mas num prazo de validade, gente. Com um ponto de corte. Com uma linha de chegada ali que eu vou ter que tirar da prateleira, porque pode fazer mal. Tá? Então, assim, não tem essa história de até 6 anos a criança nunca ter ouvido falar que existe letra, número. Isto é um crime contra a infância. Hoje eu tenho idade, tenho títulos e trajetória vivida para não ter mais medo de falar desse jeito que eu estou falando. Tá? Ainda mais depois de 2 anos e meio da pandemia, que ainda tem escola fechada, ainda tem um monte de escola obrigando o professor e criança a usar máscara. A criança não tem nem noção de como é que se produz o fonema. Tá? Isso é gravíssimo. Não é para dizer assim, ó, no último ano da educação infantil. Olha, meus amores, agora é a hora do A. Letra A. A de abelha, A de água. Não é para ser uma coisa automatizada assim. Embora haja inúmeras evidências de que ensinar a alfabetização de uma maneira mais dirigida, a partir do método fônico, grande livro que vocês podem adquirir da Alessandra Seabra, tá? É o ideal. Mas a gente sabe também que tem um contraponto, que a criança precisa brincar e que a brincadeira, assim como a conversa, como a leitura, como contar uma história, ela é tão complexa que ela consegue promover todas essas conexões cerebrais. Todas essas conexões entre os vários domínios e subdomínios.
tá? Do pensamento, da ação, das emoções. Por isso mesmo que o ideal é introduzir leitura, escrita e cálculos, tarefas com esforço, tá? Desde, no mínimo, o último ano da educação infantil. E escutar, sentir a criança. Tem crianças, gente, que precisam, que mostram, que sinalizam. Alertam, me ouçam, me vejam. Eu quero tarefa mais sistematizada. Vários estudos mostram que a transição da educação infantil para o ensino fundamental 1, para o primeiro ano, deve ser feita com uma transição mais sistemática entre brincadeira livre, brincadeira guiada e tarefas sistemáticas. Eu senti na carne, gente. A Vicky, que hoje está no segundo ano do fundamental, teve o ano pandêmico, com as escolas fechadas, que seria o último ano da educação infantil. A Vicky chegou no primeiro ano, ó, querendo brincar com a formiga, com um pedaço de grama, com qualquer graveto. Ela não suportava ficar sentada numa cadeira e numa mesa mais do que 20 minutos. Tá? Ela foi a criança com a maior frequência de pedido aí no banheiro no primeiro ano. Tá? Se tivessem feito uma pesquisa na escola dela. E muitas pessoas chegaram na minha clínica, e como eu estava no projeto, né, Lugar de Criança na Escola, e em contato com muitas frentes políticas, sociais e acadêmicas desses impactos da pandemia, eu ouvi isso de tudo quanto é lado. Né? As crianças que no primeiro ano já ficam naquela ambivalência de brincar e aprender tarefa sistemática, em geral, tem uma pré-escola, tem uma educação infantil que não orientou essa transição como deveria ter orientado. E esse é um problema da educação infantil brasileira, né? De que a criança vai brincar até o último minuto e só brincar. Mesmo que eu seja mega defensor, e tenho aula sobre isso, que vocês podem ver, de que o brincar é essencial para a criança, mas no último ano ela precisa transicionar, precisa ter uma ponte. Olha que criança que ama brincar. Tu também precisa ter tarefa sistemática, porque eu preciso que tu vá para o primeiro ano, para o segundo ano, e a melhor estratégia de alfabetização é a dirigida, a explícita, tá? Uma autora que a gente cita muito, eu, Nath, Alessandra e Carol, é a Meltzer, tá? Vou botar aqui no... A Meltzer, que fala sobre essas estratégias de funções executivas para alfabetização, certo? Então, assim, ok, na educação infantil não é o ideal que eu já alfabetize a criança, mas que eu estimule a prontidão escolar para uma pré-alfabetização. Principalmente, gente, num país onde o último estudo, a última estatística publicada é de que quase 60% das crianças ao final do terceiro ano não sabiam ler palavras bissilábicas. A gente sofre de um quadro generalizado de analfabetismo. Tá? Então, não dá para brincar com isso. E a gente teve na casa de 67% de perda de alfabetização com os 2 anos de pandemia. A gente pode se dar o luxo de não começar a alertar a criança de que existe. Então, começa a brincar com placa, começa a brincar com logos. Vamos fazer um mini mercado com um logo. Tá? Isso já é uma pré-leitura. Tem uma estratégia, se chama logográfica, que é ler um logo. Tá? Todo mundo lá botando a mochilinha, desenhando com massinha de modelar, com o dedo na argila, como quiser, andando, como método Montessori pela sala de aula, num papelão, em pedaços de cano, de bambolês passados, no H de Henrique. Eu nunca me esqueço. A Vicky, gente, com 3 para 4 anos, achava que só ela podia se chamar Victória no mundo. Tá? E ela descobriu que existia uma outra Vitória e chegou chocadíssima em casa, tá? Mamãe, tem outra Victória. Eu expliquei para ela que Rochelle, que é um nome, né, bem diferente, tem. Eu conheci a 9 na universidade que eu trabalhava. Que João, tem um monte de João, tem um monte de Paulo, que nem o pai dela, tem um monte de Daniel, que nem o irmão Edindo dela. Tá, ela foi se acostumando com isso. Acho que deu uma coisa assim de uma distância, um intervalo de 2 meses depois, ela chega surpresa positivamente, entusiasmada, impressionada, tipo alguém que vocês conhecem, sabe? Que tem parentesco com ela. Mamãe! Vicente começa parecido com Victória.
Por isso que eu gosto tanto do meu amigo Vicente. Tá? Daí, isso é consciência fonológica, quase silábica, pré-alfabética. Estão se ligando? E tu vai distrair a criança disso porque tu não pode ensinar alfabeto? Ninguém está falando em domesticar as crianças, gente, do alfabeto, para ortografia, mas já pré-preparar ela, tia. Para que ela não sofra no primeiro ano e no segundo ano num país que a maioria tem atraso de alfabetização. E com a pandemia, mesmo quem tem grana e cultura de família para ir para um colégio maravilhoso, também teve mais atraso. Tá? Eu fiquei muito feliz esses dias, eu postei no Instagram stories da Vicky lendo, né, uma trilogia lá de livros que a gente adora, do Mordisco, que é um monstrinho que adora livros e comia todos os livrinhos de histórias clássicas, né, infantis. E daí a Ale me responde, a Ana Luísa Navas me responde, a Osana, né, que é minha egressa, me responde, dizendo que fluência, Rô, como ela tá lendo bem, parece que ela decorou o livro. Bah, dormi feliz. Né? Não precisei ligar nem o massageador da cama, já estava bem leve. Não existia ansiedade na Rochelle. Porque realmente, gente, adquirir esse automatismo de leitura é muito raro nos dias de hoje. E a Vicky era uma candidata de risco para não aprender a ler tão bem, porque ela é uma criança pandêmica, tá? Então, o brincar com letras, brincar com sons, brincar com canções. Quem aqui é da geração da Xuxa, bota o dedo. A de amor, B de baixinho, C de coração. Tá? Sendo ou não sendo quem é, gostando ou não gostando, tem várias canções assim. Hoje tem aquele desenho magnânimo que eu amo de Paixão do Mundo Bita, tá? Tem várias possibilidades. Livros mil, eu que sou louca dos livros, olha, sempre vou para o máximo do meu limite de cartão de crédito só comprando livro. É tanto livro que eu não dou conta mais estimulando isso. Tá? Então, não há por que não estimular, gente. Brincando, motivando, preparando para o mundo. Até porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, as crianças são alfabetizadas com 4 ou 5 anos de idade. Eu não acho que no Brasil isso daria certo, tá? Para o estilo da nossa cultura. Olha a Agnes ali, uma super psicopedagoga aqui da nossa região, que maravilha. Então, gente, nós precisamos realmente mudar essa mentalidade da educação infantil, tá? E estimular mais tempo de mesa, mais tempo de suportar. Então, alternar o brincar livre com suportar uma tarefa mais sistemática para que se prepare para o primeiro ano. Porque a gente não pode esquecer do que espera essas crianças, mesmo as minhas, que eu controlo o máximo a tecnologia, tá? Quando elas entrarem no mundo do TikTok, que daqui a pouco eu não vou conseguir controlar mais, porque tem os amigos que usam, a cada 15 segundos estou trocando de vídeo, tá? Lá em casa eu tive que fazer um treinamento com a Victoria e faço aqui no consultório, com várias crianças e pais, a não ficar mudando toda hora de vídeo do YouTube ou pegar só as cenas que gostam. Porque o mundo é imediatista. Eu que sou uma velha, gente, comparada a essas crianças, 43 anos de idade, que tinha que esperar a propaganda passar, o próximo episódio na outra semana, no outro dia. Hoje eu já sou mais imediatista. E imaginem as crianças que nasceram no imediatismo. Lá, né, quem ninava a criança era o imediatismo. Então, se a educação infantil junto com os pais não prepararem isso, daí vai ser barra, gente. Tá? Daí os efeitos da pandemia podem durar mais do que 4 décadas, como estão estimados. Ui, desculpe. Alergia com as mudanças loucas de temperatura aqui de Porto Alegre. Não é Covid, tá, gente? Assim, pelo menos eu espero que não. Se for, né? Graças a Deus agora não tá mais tão grave. Voltando, gente boa, eu quero dizer com isso que eu tenho que forçar a barra com as crianças e ter, os pais devem, desde bebezinho, ter a hora do italiano, a hora da música, a hora do polichinelo. Não. Eu estou querendo dizer que os pais têm que estimular os seus filhos. Se entregar alguns minutos por dia para brincar com eles. Se entregar alguns minutos para conversar. Tá? Eu vou contar para vocês a realidade. Rochelle, fonoaudióloga, neuropsicóloga, que estuda linguagem, que bota os vídeos no Instagram, os posts que vocês sabem.
tá? A Victoria teve atraso de linguagem, né, gente? Com 1 ano e 10 meses, eu fui para o Canadá com ela. Minhas amigas fonoaudiólogas e neuropsicólogas da linguagem queriam que eu fizesse teste de audição de novo, queriam já fazer um treinamento, as que sabiam um pouco de português ou de espanhol, apavoradas, que ela não tinha 10 palavras com 1 ano e 10 meses. Voltei, eu me lembro, um voo longo, assim, ó, chorando, secando as lágrimas enquanto ela dormia, assim, meu Deus do céu. A Vicky vai ter um baita atraso, o que que eu fiz para merecer isso, né? Fonoaudióloga, neuropsicóloga, porque vocês conhecem essa minha velocidade acelerada de fala, né, gente? E o Paulinho, pai das crianças, ele fala de tão tímido que é. Coitada da Vicky. Uma mãe e um avô materno que falam pelos cotovelos e rapidinho. Um pai que falava bastante, mas mais para dentro. E a primeira filha, pais mais imediatistas, ansiosos, jogando tudo na mão da guria, mesmo sabendo que não deveria fazer isso, tá? Eu me conscientizei um pouquinho mais e botei ela na escolinha, porque mãe da primeira viagem, ai, não quero que pegue virose, não quero que isso, não quero que aquilo, que a guria não tenha arranho, me ralei. Não deu 5 semanas a despertar na escola de educação infantil da minha filha, a ver que estava falando frases de 5 palavras conectadas com artigos, preposições, conjunções, tá? Porque ela não tinha demanda, ela quase não convivia com pares. Ela era a primeira neta do meu lado. Tá tudo de livro, gente, tudo de artigo científico que eu fiz errado, porque nessa hora a gente é mãe, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu estimulei bastante a Vicky. E mesmo assim ela teve atraso de linguagem, tá? Mas eu nunca fui aquela mãe neurótica, obsessiva de ficar tendo a hora disso, a hora daquilo, me puxei, tá? Tanto que a Vicky entrou no primeiro ano sem saber ler. E vocês sabem que eu domino as técnicas, podia ter ensinado a Vicky. Porque ela tem que seguir o seu curso, daí cada criança tem seu tempo. Agora, se ela chegasse ao final do primeiro ano sem ler, me desculpa. Rasgo a frase cada criança tem seu tempo, porque já passou o tempo dela. Tá? Porque ela tem que reciclar essa área do cérebro, gente, que vai reciclar lá no EJA, na fase adulta, vai. A gente não nasce com uma área de leitura pré-programada, a gente cria, a gente desenvolve graças ao interesse e ao ensino da leitura, da alfabetização, tá? Então, eu faria de tudo para que ela aprendesse a ler. Certo? Como ela não estava preparada para tarefas sistemáticas, uma das professoras magníficas que ela teve na educação infantil foi lá para casa, se cria, se eu estiver ouvindo, beijinho para ti, te amo para sempre, e ajudava a Vicky a ficar mais tempo, a ter contato com tarefa sistemática, a brincar com os sons, mas não ensinou ela a ler totalmente. E isso foi fundamental para ela suportar um primeiro ano que teve 4 meses de duração intercalados com as escolas fechadas em Porto Alegre, tá? Henrique, irmão da Vicky, a Vicky só fala de letra cursiva, festa da letra cursiva e tudo com sons e barará. Henrique, com 4 anos, fala assim pro Paulinho, pai dele: Papai, Henrique começa com E. E o Paulinho: Não, cara, começa com H. Eu chamo o Paulinho, olha, Paulo, é ótimo que ele pense que é com E, porque é o primeiro som mesmo do nome dele. Ele não tem que saber ainda que existe H. Tá, gente? Daí isso vale. A criança está lá lançando hipóteses. O Henrique, agora com 5 anos recém-feitos, tendo a Vicky falando de leitura e escrita o tempo todo, e já sendo estimulado com livros, conversação, o Henrique teve bem menos trocas e falou bem mais cedo do que a Vicky. E agora, a gente, estava a Vicky, eu cheguei em casa, esses dias estava a Vicky fazendo um alfabeto de letra cursiva pro guri. Nem bastão ele aprendeu ainda. Já estava tendo aula de letra cursiva. Eu tive que chamar a Vicky, né, para se aquietar. Mas ele já está pré-silábico e algumas palavras silábico. É uma coisa impressionante, porque ele está sensibilizado para isso. Ele quer. Mãe, deixa que eu vou te ajudar na lista do super, né, do mercado. Ele escreve lá uma letra para cada palavra que ele sabe que começa. Vou eu dizer, Henrique, pare com isso, porque não é idade ainda de ser alfabetizado. Só com 6 e 7 anos. Mas também não vou lá, filho, F com A da Fá, B com A da Bá, porque também nós temos um problema, né, que a gente tem que prever, que essa criança já chega muito mega alfabetizada, ela tem mais chance de se desmotivar com o primeiro ano. Então, a gente vai lidando com isso no equilíbrio. Eu estou dando esses meus exemplos, gente, para vocês verem o quão que é difícil. Quanto
É difícil isso mesmo. Mesmo sabendo um pouco mais das coisas por estar estudando isso há mais tempo, é difícil para mim como mãe, tá? Então, o último ano da educação infantil tem que ser reformulado no nosso país. Não é forçar a barra para alfabetizar. É preparar o terreno para abrir os buraquinhos, botar a semente e deixar a planta crescer. E não ter que abrir o terreno mais tarde com reta escavadeira. Tá? Terra seca, já que nem deserto. Estão entendendo onde eu quero chegar? Ai, Marisa, a Carol Cardoso, né? Também fala que ela ensinava o irmão dela, quando eu fico preocupada que o Wiki está aprendendo antes. Não vou poder impedir isso, né? Ele já está todo interessado. Vai chegar mais preparado e deve aprender a ler mais rápido do que ela, sem contar que a escola dele vai estar aberta, né? Assim eu espero. Tá? Olha ali a Nath Dias me validando, ó. Promover prontidão não é alfabetizar precocemente. E aí entra um ponto muito importante, né, gente? Como é que a gente avalia tudo isso? Estão fazendo uma boa anamnese, uma boa entrevista sobre essas práticas da educação infantil que a criança pertence, né? E aí é muito importante, né? Quanto mais anos na pré-escola, na educação infantil, maior é a chance da criança se alfabetizar dentro do tempo esperado. Qual é o tempo esperado, gente? Mais tardar fechamento do primeiro trimestre do segundo ano nas escolas privadas. Mais tardar no final do segundo ano nas escolas públicas. E isso já é atraso. Porque a gente tem 1000 evidências do exterior que as crianças conseguem se alfabetizar sem grandes prejuízos com 4 para 5 anos. Não estou querendo, de novo, que isso venha para o Brasil. Mas eu não quero ver mais esse atraso de crianças não aprendendo a ler no primeiro ano do fundamental. Porque elas ficam impedidas por uma vida inteira de fazer outras coisas. Eu sei que vocês devem estar loucos para me perguntar quais são os testes, tá, gente? Um teste que eu amo utilizar é o TENA, né, do grupo da Mackenzie, que eu lembro sempre do Eliseu Macedo, da Tati Meca, não consigo decorar mais todos os nomes, que é um teste que eu uso para todas as crianças de 3 anos a 9 anos, quando eu tenho suspeita de que tem baixa eficiência cognitiva. Então, é um teste que mapeia tempo, que demora para nomear objetos, nomear cores, nomear números e nomear letras, que não estão em ordem numérica nem alfabética. E o número de acertos ou de erros para isso, tá? Então, é um teste muito associado com prontidão escolar. Vocês também podem utilizar o NEPSI, tá? Que tem várias tarefas não normatizadas para o Brasil, mas com um olhar qualitativo. Ou usar um bom livro de história, gente, que vocês contem pela primeira vez, que a criança não conheça, ver o quanto que ela aguenta do início ao fim daquela história e o quanto que ela te reconta depois. Certo? E ter uma boa reunião com a escola de educação infantil e fazer a pergunta. Ó, dentre as crianças da tua turma, considerando a experiência que tu tem nessa idade, de sala de aula de educação infantil, essa paciente, esse pacientinho que eu estou avaliando, tá dentro do grupo que tu acha que tá com mais dificuldade de aprender o que tu tá ensinando? Certo? E mapear bem as práticas dos pais. Isso é fundamental. Será que o pai brinca com a criança? Será que tem atividade de rua? Será que é uma rotina mega rígida, tem hora para tudo certinho demais, da criança não desenvolve muita criatividade e autonomia? Ou será que é o contrário, laissez-faire? A criança vai ser feliz quando, como, onde quiser. Que também nem 0, nem 8, nem 80, né, gente? Tarefas de linguagem oral são fundamentais. Então, nós temos um teste restrito que dá um bom mapa genérico disso, que é o THCP, tá? E mapear a inteligência, porque a inteligência ela é precursora, né, gente, de uma maior facilidade para aprender coisas novas. Então, tem vários testes oficiais de inteligência que o psicólogo pode aplicar, certo? Os psicopedagogos, os fonoaudiólogos, os TOs, os educadores físicos, os fisioterapeutas que conhecem a criança podem contribuir para quem está fazendo avaliação neuropsicológica pré-escolar, dizendo se está dentro do nível esperado de desenvolvimento. Chegando no finalzinho da nossa live, dúvidas, comentários, críticas.
Rochelle, tu tá ficando tão desinibida e malvada, tu quer assassinar as criancinhas, introduzindo elas ao mundo dos sons da Xuxa, do mundo Bita. A pergunta da Camila Akemi Suzuki da Cruz, nem precisa perguntar se tem origem oriental, né, Camila? Pois é, tu sabe que a retenção não é autorizada, né, na maior parte dos nossos estados e do país, de um modo geral, depois da lei do data corte, da data corte. Então, só subliminar, tá? Colégios, escolas grandes que têm educação infantil conseguem isso melhor do que escolinhas. Estou com vários casos pós-pandemia que precisariam ser retidos e dificilmente a gente consegue liberação da Secretaria Municipal de Educação, tá? Mas sim, é melhor reter e chamar uma professora particular pré-alfabetizadora para preparar a criança para ir para o primeiro ano. E principalmente ter mais tarefas de mesa, tarefas sistemáticas. Brinca, 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 mas vamos fazer durar naquele tempo e não ficar pipocando, fazendo um karaokê de brincadeira. E nem se criando no YouTube de 15 em 15 segundos trocando. Então, é uma avaliação já com orientação parental neuropsicológica aí, tá, gente, que a gente tem que fazer. Galera do bem. Então, o que, que eu desejo para vocês? Tá. Opa, a Maria Campos de Almeida postou alguma coisa aqui antes de fechar a prorrogação. Todas as informações foram pertinentes. Sim, os pequenos estão chegando com muitas dificuldades fonológicas. Sim, Maria. Infelizmente, tá? Porque pensa que quem é da geração C, da geração Covid, por exemplo, meu filho, 5 anos, ele passou metade da vida dele numa pandemia, tá? Tem as crianças que nasceram na pandemia, ou que tinham recém meio ano, 1 ano, quando a pandemia chegou. Então, a gente tem um fenômeno que é o da poda neural, que acontece até o fim da vida, mas que acontece com muita ênfase pré-programadamente, entre 2 anos e meio e 3 anos, que é das circuitarias de linguagem e de interação social. Se eu não tenho demanda, o que, que o cérebro entende? Vamos economizar energia, vamos apagar a luz do que não tem gente usando a luz. E Edward Mãos de Tesoura. Bota no YouTube quem é mais novo, tá? É um filme antigo. Então, realmente, a gente perde possibilidades por não ter demanda. E foi o que a pandemia causou. Né? Mais isolamento, menos crianças convivendo com outras crianças. Mães até hoje não botando na educação infantil por causa de medo. Né? Então, eu não sou pessimista. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem up. Mas a gente tem que considerar todos esses fatores na geração C Covid. Bom, Maria Campos de Almeida, se criou a profissão, né, brinquedoterapeuta. Porque, mas eu acho que é preferível o pai e a mãe dizer que não tem condições, que não se lembra, que não querem brincar, e promover brincadeira, mesmo que seja de modo terceirizado, ou que a gente vá fazer a oficina desde a gestação, preparar os pais para brincar com as crianças. Com esta frase eu encerro. Então, plano Z de carreira, dia que eu cansar de dar aula, de atender casos complexos, quem sabe eu me torne uma prof de oficina de brincadeiras. Certo? O que a Nath colocou ali? E dificuldades de linguagem podem levar a atrasos no desenvolvimento das funções executivas. Ótimo, Nath, e vice-versa, né? Porque a linguagem alimenta muito das funções executivas, que na transição para o primeiro ano vão impactar os chamados Learning Related Behaviors. E aí a bola de neve que conhecem exatamente. Nath, muito obrigada pela coautoria da live, tá? Inclusive, Nath, tu podia compor uma música, hein? Tocar no violão de prontidão escolar. Vamos pensar isso quando a gente se encontrar. Gente boa, um beijo, uma boa noite. Não é para criar desesperança, é para alertar e conscientizar de que a gente tem que cutucar famílias e escolas de educação infantil. Eu mesma, como mãe, dei meu exemplo, tive que ser cutucada, tá? Porque a coisa não é fácil, mas no pós-pandemia isso piorou muito, tá? Baixei um artigo que eu comecei a ler de perda na pandemia de prontidão escolar para os gringos. No Brasil ainda não tem nada. Certo? Um beijo gigante. Fiquem com Deus e com Darwin, tá? Se cuidem se estimulando, cuidando da saúde mental, que é o principal nesse período pós-pandemia. E quem é clínico, professor, cuidando das nossas criancinhas. No nosso país, quanto mais a gente investir na época pré-escolar e educação infantil, melhor vai ser, gente. Porque quanto maior, não que a gente vá deixar de investir,
os mais difícil fica de mudar. O melhor é mudar desde cedo, certo? Tudo de bom. Obrigada, formação continuada, por estar promovendo essa live aberta, para que a gente possa multiplicar essa conscientização, certo? Tudo de bom. Até a próxima. Tchauzinho, galera.